bora lá que agora a gente vai conversar com o Ricardo Pastrano. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bora lá. Então eu fiquei sabendo que, né, a gente está aí acompanhando nas redes sociais. Eu vejo que tu é bem ativo nas tuas redes sociais, até inclusive eu te acompanhava antes da tua do lançamento da tua candidatura. E eu gostaria de perguntar, quem é o Ricardo? Por que o Ricardo decidiu, em 2024, lançar uma candidatura a vereador de Florianópolis? Então, quem é o Ricardo? É o filho da dona Vera e do seu Joaquim, né? Duas pessoas que deram uma base muito boa na minha educação, tanto minha e do meu irmão, e nos direcionaram, né? A minha mãe ficava muito preocupada com o que a gente ia ser no futuro, né? Então, para ter uma ideia, meu pai tinha um sítio e o primeiro direcionamento do meu pai foi me ensinar a roçar, a plantar, porque ele falou que se tudo desse errado na minha vida, a gente não ia passar fome. A gente ia poder plantar para comer, e de alguma forma a gente ia sustentar a nossa família, porque assim meu pai foi criado, né? Então, dali, o meu pai já era funcionário público, ele entrou antes da Constituição, né, de 88, então o concurso dele foi roçar um pasto e entrou para a Telesc, que acabou sendo privatizada, né? Telesc, Sim. né? E a minha mãe também é uma guerreira, uma pessoa fantástica. Ela, depois de muito tempo, ela acabou abandonando os estudos. Naquela época, muito acontecia isso por conta que para criar os filhos, né? E ficou comigo, com meu irmão, até eu ter 10 anos. Quando chegou com 10 anos, ela olhou para mim e disse assim, ó, a mãe vai trabalhar fora, que a mãe não quer só mais ficar em casa. Eu acho que a minha mãe pode muito mais do que ficar numa casa e só dando essa educação para vocês. E a minha mãe começou a estudar para um concurso público, passou para um concurso público da saúde, foi trabalhar na saúde no estado, e depois de um tempo veio um programa do governo do estado, ela conseguiu da quarta série, ela tinha até a quarta série primária, ela fez até a oitava série, depois ela se formou no segundo grau, e aí ela tem um maior orgulho disso, que ela dizia para mim assim, né, poxa, eu tenho, da forma que ela fala, né, eu tenho uma paixão quando eu vou assinar uma ficha, eu tenho que colocar a minha escolaridade, né? Então ela conseguiu, foi uma guerreira, se formou no segundo grau e hoje ela já está aposentada, tanto meu pai a minha mãe. O meu irmão também fez concurso público, ele é policial penal, policial penal aqui no estado de Santa Catarina, Sim. e eu não tive outro direcionamento, né? Meu irmão, meu pai e minha mãe, funcionários públicos, e a minha mãe sempre falava para mim, Ricardo, eu quero que tu estude, eu quero que tu seja funcionário público também, eu quero que tu tenha uma garantia, uma tranquilidade, que é lógico que o concurso público traz essa segurança, essa estabilidade, né? Sim. E minha mãe falou para mim, e botou isso na minha cabeça, eu comecei a pensar, poxa, realmente pode ser legal. E eu comecei a estudar e consegui passar no meu concurso e eu sou muito realizado no que eu faço. Amo a Guarda Municipal, trabalho já há 20 anos na Guarda Municipal, eu encontrei o que eu realmente amo fazer e tudo que eu faço hoje eu orbita ao redor da Guarda Municipal. Hoje eu estou aqui por conta da Guarda Municipal. A Uhum. minha rede social que tu disse que acompanha ali, né? É por conta da Guarda Municipal e todas as outras as coisas que eu fiz na minha vida. Eu dei aula em cursinho para o concurso da Guarda Municipal. Eu também dei aula em CFC, curso de formação de condutores também, por conta da Guarda Municipal. Então tudo é relacionado. Os meus grupos, eu tenho alguns grupos, depois posso falar sobre isso. Os grupos de WhatsApp também que eu comunico informações de trânsito por conta da Guarda Municipal. Então a minha vida hoje ela orbita, né? Tudo orbita em torno da Guarda Municipal. Então, esse é o Ricardo, filho da Dona Vera, do seu Joaquim. São pessoas fantásticas que deram uma bagagem muito boa da educação e eu cheguei aqui na Guarda Municipal, onde eu realmente sou muito realizado com o que eu faço. Ricardo, tu é manezinho da ilha? Sou manezinho Da daí. onde? Então, eu nasci em Florianópolis, né? Porque Biguaçu não tem maternidade, né? Nasci em Florianópolis e fui morar em Biguaçu. Mas hoje eu moro, a minha esposa, ela é de Florianópolis, ela é do João Paulo, e ela me arrastou novamente para minha origem, né? Eu voltei para Florianópolis, moro em Florianópolis hoje. Sabe que é muito engraçado, porque eu tô aqui com a minha carteira ali, né? Minha identidade.
E a minha identidade consta Biguaçu, Florianópolis, porque eu também era a mesma coisa. Minha mãe morava em Biguaçu e eu fui nascer em Florianópolis, na Carlos Correia. E ali consta Biguaçu. Aí todo mundo pergunta assim, onde é que tu nasceu? Biguaçu. Não, eu nasci em Florianópolis. Não, a minha é Florianópolis, não tem não. A minha consta ali Biguaçu, Florianópolis. Como assim Biguaçu? Quem que nasce em Biguaçu? Ninguém nasce em Parteira, Biguaçu. né? Ninguém nasce em Nascesse Biguaçu. na ambulância, né? Ou no carro, na época, numa caravana, né? E deixa eu te perguntar, como que tem sido esse dia a dia de candidato a vereador? Como que é essa corrida? Se isso mudou a tua vida? Então, eu nunca imaginei ser candidato a vereador, né? Nunca passou pela minha cabeça que um dia poderia ser candidato a vereador. Inclusive, eu não procurei partidos para ser candidato a vereador, né? Fui chamado pelo prefeito, o prefeito Topazio me chamou, falou que ele via um potencial em mim, acho que eu poderia contribuir com o município. Nós temos uma vereadora, que é a Mariane Matos, ela acabou indo para vice do Topazio, hoje ela é candidata a vice do Topazio, e ela também conversou comigo e realmente me mostraram que era um caminho que era interessante para mim seguir, que eu poderia fazer muito mais do que eu faço hoje, né? Hoje eu faço um trabalho de informação no trânsito. Acaba por eu trabalhar na Guarda Municipal há muito tempo, há 20 anos, eu passo informação de trânsito na rádio, faço alguns boletins de trânsito na rádio do que está acontecendo na cidade, também nos grupos de WhatsApp, no Instagram, e acabei, com essa visibilidade que me deu, eu acabei sendo convidado para entrar para a política, né? Eu tenho certeza, eu comecei a pensar que, poxa, eu posso fazer muito mais do que passar informações. Eu posso, com a minha experiência que eu tenho hoje, de 20 anos de guarda municipal, eu conheço a cidade, eu conheço os problemas. Além disso, eu tenho formação jurídica em direito, eu tenho uma formação específica em trânsito, que é administração e segurança no trânsito, além da Faculdade de Segurança Pública e Polícia Comunitária. E toda essa bagagem, eu acho que me acredita a trazer a não só informações, mas também a solução dos problemas que hoje ocorrem em Florianópolis. E tive esse convite e eu estou me colocando à disposição para ajudar em Florianópolis, ajudar a nossa capital a ser mais segura, ter uma maior mobilidade nas nossas vias. Eu acho isso perfeito. Mas na tua fala, tu fala uma questão da Guarda Municipal, de ser muito atuante ali na capital, principalmente na região central. Mas eu não vejo a Guarda Municipal tão atuante nos bairros. Isso é um problema, né, Ricardo? Isso é uma matemática, né? Nós temos um número reduzido de guardas municipais, inclusive a gente tem sim que fazer um novo concurso da Guarda Municipal para a gente conseguir expandir a nossa atuação também nos bairros. Isso é essencial. Se a gente for falar do norte da ilha, juntando Rio Vermelho, Ingleses, Canasvieiras, Jurerê, Daniela, todos aqueles bairros, juntando a população daqueles bairros, nós teríamos se fosse um município, se fosse emancipar o norte da ilha, O né? norte da ilha é um novo município, Se né? fôssemos emancipar hoje o norte da ilha a um novo município, eu não estou lançando aqui essa ideia, né? Mas se fôssemos emancipar o norte da ilha como novo município, só para ter uma ideia, ele teria uma população maior do que quase 90% dos municípios do estado, para ter uma ideia da importância do norte da ilha hoje para Florianópolis. Então, a gente precisa sim de um novo concurso da Guarda Municipal para a gente ter uma base estruturada no norte da ilha, para a gente dar segurança, não porque Florianópolis é uma cidade maravilhosa, a gente tem uma grande sorte de morar aqui nessa cidade linda que é Florianópolis, mas a gente, e por conta das belezas naturais que Florianópolis tem, e por conta da segurança que Florianópolis tem, porque ainda é uma capital que a gente consegue caminhar aqui com um WhatsApp, Mexendo telefone, no celular, né? sem problema. É claro que acontece em situações como acontece em outras cidades, mas eu tenho certeza que as pessoas não têm medo de andar com o celular na mão. E para a gente garantir essa segurança na nossa capital, garantir a ocupação regular do nosso município, pois Florianópolis foi a capital que mais cresceu no país. Ela só perdeu para a cidade que faz fronteira com a Venezuela, por conta da migração daquele país. Mas tirando, fugiu agora o nome da capital daquele estado, mas tirando essa cidade, ela é a capital que mais cresceu no país. E esse crescimento também nos preocupa, porque a gente quer crescer, é claro que quer crescer, mas a gente tem que crescer com regramento.
A gente tem que crescer com qualidade. Qualidade. Não pode ser crescer de qualquer jeito. Nós temos que ter vias, nós temos que ter esgoto, nós temos que ter segurança para todos que cheguem em Florianópolis continuem maravilhados com a nossa cidade. Então é o que a gente precisa: segurança, ordenamento público, para que a gente continue crescendo e crescendo com qualidade. Eu vejo muito isso, principalmente na época de temporada, né? Que é um grande problema, e eu acho que talvez quem é da ilha mesmo, que a gente chama de nativos, né? Os nativos aqui que vivem em Florianópolis, talvez não sejam tão receptivos aos turistas por conta de toda essa mudança que a gente tem na mobilidade, filas e filas, né? Horas ali na fila para ir para trabalhar ou para curtir uma própria praia, porque a gente mora aqui e nas férias a gente não consegue aproveitar as praias, né? Como que tu vê essa questão da mobilidade em Florianópolis? A gente paga um preço por morar numa cidade onde todos querem estar, né? Por conta de a gente morar num preço numa cidade maravilhosa, como eu falei, com segurança, com belezas naturais, a gente paga sim esse preço de atrair pessoas não só de todo o nosso país, mas também de outros lugares do mundo, né? Que vêm para conhecer, principalmente a Argentina, o Paraguai, uruguaios, que vêm para cá para conhecer nosso estado, né? E a gente paga esse preço realmente. Agora, a gente não tem que aceitar isso, a gente tem que trazer políticas públicas para fazer com que a gente minimize esses impactos. É claro que não é justo que quem mora na cidade e, de certa forma, contribui com uma grande parcela de toda a infraestrutura que é deixada no nosso município, sofra com esses impactos. A gente tem que pensar e sair desse pensamento de cada vez mais colocar uma via, mais uma ponte, mais uma rua para a gente melhorar a mobilidade. Pô, mas como que tu quer resolver a mobilidade se não é com pontes, não é com uma nova via? Como é que a gente pode resolver isso? É claro que a gente tem que continuar investindo nesses quesitos que são fundamentais, mas primeiro a gente tem que entender o porquê que uma boa parcela da população do norte da ilha, por exemplo, ou do sul da ilha, ou do continente, se desloca todos os dias do norte da ilha até a região central. Se a gente conseguisse abordar lá aquela pessoa que está saindo lá do norte da ilha e perguntar para ela, eu acho que a gente teria 4 grandes eixos, né? A gente teria: a pessoa está procurando saúde, ou a pessoa está procurando emprego, algum tipo de serviço ou educação. Eu acho que são esses 4 grandes eixos que fazem as pessoas se movimentarem aqui na Grande Florianópolis. Da mesma forma, a população de Palhoça, uma grande parte, vai para o centro de Florianópolis. Da mesma forma, Biguaçu, São José e assim por diante. A gente tem que entender o que essas pessoas estão fazendo lá. Se a gente não tem, lá no norte da ilha, por exemplo, um hospital para trazer saúde para aquela população, é óbvio que aquela população, quando precisar de um serviço de saúde, ela vai sair lá do Rio Vermelho, vai transitar pela SC405, SC401, até chegar na região central, onde antigamente foi colocado 3 grandes centros de saúde: a Maternidade Carmela Dutra, foi colocado o Hospital Celso Ramos, foi colocado o EMOSC e tem mais um agora. Tem o CEPOM e também. o CEPOM. São 4 centros de saúde, um ao lado do outro. Isso não é uma ideia, a melhor ideia, se concentrar esses locais, esses polos geradores de trânsito. Se a gente conseguir dividir esses polos de trânsito, a gente vai conseguir, primeiro, se a gente colocar um centro de saúde lá no norte da ilha, que hoje o prefeito também já tem uma conversa com o governador do estado para fazer um novo hospital no norte da ilha. Tendo um novo hospital, automaticamente eu vou ter empregos, então uma boa parte daquela população Não precisa se deslocar. não vai precisar ir até a região central para trabalhar. Eu vou ter saúde, uma boa parte da população vai deixar de transitar diariamente para a região central buscando saúde, e de serviços também vão orbitar ao redor desse novo hospital. Então, a ideia hoje mais moderna de resolver a mobilidade não é apenas fazer uma nova via, uma nova ponte. É a gente entender e fazer com que cada vez mais nós conseguirmos fazer diminuir o deslocamento dessas grandes massas, pulverizar, né? Nós temos a UFSC. A UFSC é uma coisa absurda, né? São vários centros no mesmo local. Então, acaba atraindo uma população gigante de alunos e professores e de servidores para aquela região concentrada. Será que não seria muito mais inteligente
se a gente descentralizasse os Ter centros, polos. exatamente os polos, em Palhoça, por exemplo, poderia ser o polo de direito, em Florianópolis poderia ser o polo de medicina, em Tijucas poderia ser o polo de arquitetura e assim por diante. Dessa forma a gente conseguiria diminuir. A UDESC faz um pouco disso, né? Mas esse é o caminho. Tu concorda comigo que dessa forma a gente poderia diminuir, inclusive, o valor do aluguel daquela região próxima à Exato. UFSC? Porque não teria uma procura tão grande. Hoje a gente colocou tudo no mesmo lugar. É um polo atrativo de trânsito gigantesco que quando não tem aulas é uma outra realidade do trânsito de Florianópolis. Então acho que a gente tem que pensar hoje para frente, né? Pensar de alguma forma com políticas públicas, a gente pulverizar esses serviços cada vez mais para que a gente evite essa migração diária da população de Palhoça, Biguaçu, São José, do norte da ilha, que, como eu falei, é um município, assim como do leste da ilha e do sul da ilha. A gente fazer com que as pessoas hoje tentem transitar menos. Tanto é que o plano diretor que foi aprovado em Florianópolis tem esse intuito. Hoje, quem constrói um prédio em Florianópolis, ele tem alguns benefícios se fizer um centro comercial embaixo do seu prédio. Sim. Porque se tem um centro comercial e faltou alguma coisa perto no teu apartamento, desce. poxa, eu vou descer, vou caminhar 2 quadras e vou conseguir comprar aquilo que está me faltando. Eu não preciso pegar um carro, entrar numa rodovia e ir até um grande centro, lá um grande mercado que vai acabar trazendo todos esses problemas que eu falei. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. E a questão de transporte público? Como que tu vê hoje o transporte público em Florianópolis? O transporte público, ele é a solução do problema de mobilidade. A gente nunca vai conseguir resolver o problema de mobilidade se não trazer um benefício para o transporte público. É complexo, né? Porque quem aqui veio de ônibus hoje? Não. Também não. Ninguém veio de ônibus hoje, né? E esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio, fazer com que as pessoas utilizem o transporte público. E como a gente faz isso? Nós temos que ter um transporte público barato, temos que ter um transporte público eficiente e principalmente que ele seja mais vantajoso do que o transporte individual. Esse é um grande desafio. Nós temos agora um projeto de um BRT em Florianópolis. Isso eu tenho certeza que vai melhorar muito já a mobilidade da nossa região. E só investindo em transporte público de qualidade, barato, vantajoso, e quando eu falo vantajoso, inclusive com uma velocidade maior do que os veículos particulares, a gente vai conseguir atingir uma melhoria da mobilidade. E conforto também, né, Ricardo? Exatamente. Conforto. Eu vou te falar um negócio que é bem interessante, né? A Via Expressa. A Via Expressa, todo mundo aqui acompanhou a terceira faixa da Via Expressa que foi construída há pouco tempo, certo? E vocês perceberam que em pouco tempo aquela melhoria da terceira faixa da Via Expressa, ela foi novamente saturada? Já não supre mais. Por quê? Vocês já pararam para pensar o porquê? Porque aumentou o fluxo de carro. A gente atrai outros veículos. Eu conversei, foi uma conversa bem interessante que eu tive com a esposa do meu primo. A esposa do meu primo, num almoço de família, ela falou para mim assim, Ricardo, que maravilha, agora a Via Expressa está com 3 faixas. E dessas 3 faixas agora, antes eu saía de casa 6h30, agora eu estou conseguindo sair 7 horas. E digo mais, antes eu saía 6h30 e eu fazia alguns percursos alternativos. Eu não ia pela Via Expressa, porque o trânsito era muito ruim. A partir do momento que a gente colocou mais uma faixa na Via Expressa, a gente atraiu a Fernanda, que é a esposa do meu primo, para a Via Expressa, e num horário que ela não circulava. Então, você consegue entender que assim, automaticamente, Um imã, né? a gente consegue atrair um trânsito, inclusive não é um fluxo novo, não é uma pessoa que tirou a carteira de habilitação nova e comprou um carro novo. É alguém que já estava nas nossas vias e a gente atraiu para aquele horário que não transitava. E por isso eu volto a falar, a solução da mobilidade não é apenas construir novas vias, novas pontes, que são importantes e necessárias, é lógico, mas a gente tem que investir no transporte público e entender com que políticas públicas possam atingir a população daquelas regiões e fazer com que se desloquem o mínimo possível. Essa é a ideia mais moderna hoje que se tem em construção de uma melhor mobilidade da cidade. Eu vejo isso também, mas assim, tu foi falando e eu fui refletindo, né? Por que eu não ando de ônibus? Primeiro, porque não vejo conforto.
Segundo, porque os horários não são compatíveis com o horário que eu preciso me deslocar. Os horários são muito espaçados, né? E questão também de não atingir todas as localidades. Então, eu saio do meu bairro, eu teria que fazer uma parada aqui, uma parada ali, uma parada ali. Então, eu teria que ter um tempo muito maior para deslocamento, entendeu? Então, eu vejo que isso dificulta um pouco também essas pessoas que até se né, fariam essa viagem de ônibus, mas não fazem por causa desses translados e para num terminal e para num 100 e vem. Gente, isso eu vejo um transtorno. Eu concordo contigo. A gente tem que ter hoje, né? Primeiro, né? Uma grande dificuldade, como tu falou, né? A gente está aqui agora, nesse prédio, passa algum ônibus aqui próximo. Não. Daí a gente tem que ter uma opção de micromobilidade. Hoje até, inclusive, esses patinetes, essas bicicletas, elas trazem essa opção de micromobilidade. Mas eu entendo e eu concordo contigo. Nós temos que melhorar muito o transporte público para fazer com que a gente deixe o transporte individual. Realmente é difícil. E é um grande desafio que a gente tem que enfrentar, porque, como eu falei, se não for com o transporte de massa, a gente nunca vai resolver o problema de mobilidade. Exato. E eu vejo também, eu vou entrar aqui numa polêmica, né, que é o transporte marítimo. Então, o transporte marítimo também é uma ideia que já vem sendo ventilada há muito tempo, né? Ele tem uma possibilidade de dar certo? Tem, mas são situações específicas, são situações bem específicas. Como se fala de fazer uma ponte no norte da ilha, uma ponte no sul da ilha. A gente tem que entender que o maior polo atrativo de trânsito, ele está em um local muito concentrado. Quando eu falo concentrado, a gente vai estabelecer alguns limites. Até a 282, aqui em Palhoça, é o a maior população está da 282 até a região de Barreiros, concordam comigo? Até a região ali Sim. próximo do cemitério de Barreiros. Aí, essa é a parte do continente que vem se estreitando até a região do estreito ali de Florianópolis e vai avançando para a ilha. Da mesma forma, a ilha ela vai ter uma concentração de população maior da região do Maciço, UFSC, Trindade, né, Córrego Grande, aquela região. Ela tem, então, esse triângulo que a gente criou aqui agora, é o maior polo, o maior fluxo que a gente precisa atender da população. Agora, se a gente for falar agora de transporte marítimo, é a mesma dificuldade que tu falou para mim. Ele é uma opção, claro que é, e é bem importante. Ainda nesse final de semana a gente andou ainda eu tive a oportunidade de andar no catamarã, né? E tu vê que realmente é um transporte bacana, um transporte rápido, né? Mas se a gente for parar para pensar, como é que tu faria hoje para pegar um catamarã saindo daqui desse prédio? Tu teria que pegar um transporte que levaria até a beira do mar, ali, aqui em Palhoça. Chegando em Palhoça, primeiro, se tu fosse com o teu veículo, tu teria que ter um grande bolsão para deixar o teu carro. Que Exato. não é fácil, concordam Não. comigo, né? Não é fácil deixar um grande bolsão, mas poderia ter um transporte público. Tá, aí as pessoas, será que param para pensar que se pegar um transporte público aqui, a gente conta um tempo que tu não vai chegar a descer do prédio, vai estar o ônibus te esperando naquele local. Não. Vai ter um lag até o ônibus chegar. Tu pegou o ônibus, tu foi até a beira do mar, não vai chegar automaticamente entrar e Entrar. zarpar com o barco. Vai ter mais um lag para tu embarcar no barco. O barco, ele também, o catamarã, seja ali, ele vai ter talvez mais um ponto. Pode ter mais um ponto, concorda comigo? Sim. Ele vai ter que parar nesse ponto, pegar mais pessoas e voltar até Florianópolis. Certamente não vai chegar no teu destino. Tu não vai trabalhar na beira do mar. Ninguém vai trabalhar na beira-mar Não, aí tu vai norte. ter que te deslocar novamente. Da beira-mar norte, tu vai ter que pegar um outro transporte para chegar aí sim no teu destino final. Então, o transporte marítimo, ele não pode ser descartado. Ele realmente funciona e é importante, mas eu acho que em situações pontuais. Por exemplo, se a gente pegar do norte da ilha, ligando a região de Governador Celso Ramos, é excelente. Eu vou te É dizer, excelente. aqui Palhoça, Praia de Fora, que Perfeito. liga ali no Ribeirão da Ilha. Perfeito. Agora eu te pergunto, qual é a quantidade de pessoas que sai do sul da ilha diariamente para ir para a Praia de Fora? Tem esse volume muito grande de pessoas, a gente tem que fazer esse estudo primeiro para ver a viabilidade do transporte marítimo. Mas eu concordo contigo, isso não se São discute. 10 minutos, Não, Ricardo. perfeito. Praia perfeito, de Fora até Ribeirão da Ilha, 10 minutos no perfeito. transporte marítimo. Agora tu já viu quantos quilômetros é da região central até a região do sul da ilha para ir sim pegar esse barco? É muito grande, é longe e já tem um fluxo bem interessante naquela região. Então,
o transporte marítimo ele não pode ser descartado. Eu acredito que o transporte marítimo ele vem a agregar nesse grande complexo que é o transporte público, e ele sim é viável e tem que ser aplicado. Mas não é a A solução solução. do transporte público para a grande massa. Isso não é, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Inclusive se fala muito de pontes, como eu falei, né? Se eu fizer uma ponte, primeiro que já foram até lá no sul da ilha, até o final lá do sul da ilha, Sim. e as vias são vias precárias, apesar de ser asfaltadas, apesar de ter pavimento, são vias com muitas curvas, são pistas simples e não comportariam um grande fluxo para levar até a Praia de Fora, que é o ponto mais próximo. Quando chegar na Praia de Fora, lembra que a gente falou da 282, e o cara vai ter que retornar ainda na 101 até a região aqui da 282. O percurso é gigantesco. Então, como eu falei, atende muito bem a região da Tapera, aquela região da Tapera, região do sul da ilha, para a Praia de Fora. Agora, tem esse deslocamento dessas duas comunidades, se a gente fizer um estudo e tiver, ele tem que ser aplicado. E sim, vai dar certo. Agora, não é a solução para esse grande público que eu acabei de criar, esse triângulo, como eu demonstrei aqui para vocês. Muito bem. E aí, a gente continuando falando aqui sobre mobilidade, eu vejo que tem um movimento grande sobre os motoristas de aplicativo no apoio da tua candidatura, né? Hoje, tem alguma proposta específica para esses motoristas de aplicativo? Excelente pergunta, porque hoje os motoristas de aplicativo vieram ajudar muito em várias questões, né? Uma delas é principalmente na questão de beber e dirigir, né? Hoje ele dá uma possibilidade muito tranquila para quem realmente quer sair com a sua família, quer sair com a sua esposa, quer sair com seus amigos, com a sua namorada e quer beber e tranquilamente. Isso é muito bom, porque ele dá essa opção segura para ter um veículo ali à disposição, um transporte que é seguro, barato, um preço bem interessante. E o condutor tem a população tem essa possibilidade. Agora, qual que é o maior problema dos aplicativos? O aplicativo, se a gente olhar um veículo aplicativo, ele é um veículo normal. E sendo um veículo normal, a administração pública tem uma dificuldade de dar algumas possibilidades, alguns privilégios para quem transita com um veículo de aplicativo. Mas como assim privilégio? Como, por exemplo, no dia do carnaval em Florianópolis, que é uma loucura, a gente acaba atraindo todos os Demais, municípios gente. para o Bloco dos Sujos, que é o dia que é o ápice de Demais. Florianópolis, né? E lá naquele dia do Bloco dos Sujos, a Ponte Ercílio Luz, como último carnaval, ela ficou liberada para os ônibus, para a gente dar uma prioridade O para os ônibus. corredor, né? Exatamente. Como a Ivy Silveira toda ficou como corredor de ônibus, e também a Ponte Ercílio Luz. Além dos ônibus, os táxis também foram liberados. Agora, e foi uma reclamação muito grande dos motoristas de aplicativo. Por que também não liberar o motorista de Mas aplicativo? como Como eu identificá-los? vou saber se é um advogado ou se é um motorista de aplicativo? Então, eu tenho uma proposta para isso. A gente pode identificar esses veículos através de um selo. Nós podemos criar um selo em Florianópolis, identificando os motoristas de aplicativo, e dessa forma a gente sim permitir que esses veículos estacionem em locais privilegiados, como num centro de eventos, no Centro-Sul, quando tem um grande evento, a gente pode permitir que esses veículos aguardem em um local seguro, sem tomar autuação e ficar circulando na cidade, prejudicando ainda mais o trânsito, favorecendo esse transporte e melhorando a mobilidade, assim como na Ponte Ercílio Luz no Carnaval. Os motoristas de aplicativo poderiam circular, dando essa possibilidade da população de transitar com os motoristas de aplicativo. Agora, eu não uso transporte público, mas eu uso muito Uber. Eu também. Mesmo tendo carro. Porque essa questão de poder. Eu vou pensar onde eu vou estacionar. Aqui na Pedra Branca mesmo, a gente tem uma dificuldade enorme para estacionamento. Né? Então, onde que eu vou estacionar? Dificuldade, ter que dirigir, prestar atenção, né? Não dá para dirigir e usar celular. Então, muitas vezes eu quero usar o celular. Então, tem toda essa questão, né? Então, eu acho que esse selo até, inclusive, os municípios adjacentes teriam que adotar também. Não, ele é excelente. Assim, hoje a maior dificuldade do motorista de aplicativo é que em Florianópolis a gente tem uma quantidade limitada de vagas. E essas vagas são ocupadas já no início da manhã. Sim. E o motorista de aplicativo ele fica ali rodando, tentando de algum jeito achar uma brecha para esperar uma corrida para sair. Se a gente tiver esse selo identificando os motoristas de aplicativo, a gente pode sim criar locais específicos
assim como pontos de táxi, que hoje já existe, para os motoristas de aplicativo esperarem com tranquilidade, sem correr nenhum risco de tomar uma multa, e assim também dando a possibilidade da população usar cada vez mais esse serviço, que é excelente, porque na verdade é um compartilhamento de um veículo. Exato. É um veículo que está sendo usado por 6, 7, 8, 20 pessoas em um dia. Seriam menos 20 veículos transitando na região central. Excelente. Perfeito. Ricardo, a gente está aqui finalizando e eu queria que tu deixasse um recado aqui para os eleitores de 2024, deixar aqui a tua mensagem. Por que devem votar no Ricardo? Então, eu já trabalho há 20 anos na Guarda Municipal e a minha experiência não é só com a prática, a experiência também é acadêmica. Eu sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, eu sou formado em uma faculdade de trânsito, para quem nunca ouviu falar, é Administração e Segurança no Trânsito, e além disso, eu sou especialista em segurança pública e polícia comunitária. Eu tenho a prática e eu tenho também a teoria. Eu conheço a cidade, eu trabalho há 20 anos aqui, eu tenho certeza que eu posso contribuir muito mais do que passar informações. Eu posso trazer a solução, construir a solução dos problemas da nossa cidade, né? Eu tenho uma esposa que ela é formada em enfermagem, ela tem a vivência da saúde, assim como eu tenho uma sogra também, minha sogra ela é da educação de Florianópolis e também podem contribuir com todas essas áreas. É lógico que a saúde é fundamental, é lógico que a educação é fundamental e juntando essas áreas a gente pode fazer Florianópolis cada vez muito melhor. E entender que vereador ele é aquela pessoa que vai realmente fazer cumprir todas as obrigações do prefeito, né? Ele é um fiscalizador da população, né? Eu acho que o vereador é muito mais do que um fiscalizador. Eu acho que ele pode ser uma ponte entre a população e o executivo. Vereador não faz obra, é verdade, mas ele tendo uma boa relação com o executivo, ele pode sim trazer demandas para o executivo e fazer com que cada vez mais nós temos obras eficientes. Hoje na Câmara Municipal nós não temos um especialista em segurança pública, nós não temos um especialista em mobilidade urbana. Eu acho que realmente Florianópolis merece alguém que saiba, entenda de mobilidade urbana, entenda de segurança pública, para primeiro entender quais os melhores projetos para a gente aplicar da melhor forma possível o dinheiro da população no que realmente vai dar um resultado na mobilidade e na segurança pública. Perfeito. Muito obrigada, Ricardo. Né, boa sorte aí na reta final das eleições de 2024, tá? Gente, muito obrigada também pela participação de vocês. Obrigado. Obrigado.